Fala time, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Academia Neuroflow. Hoje a gente vai falar de uma estratégia para produtividade leve, ou produtividade plena, como a gente gosta de chamar aqui no Neurofood. Hoje a gente vai falar sobre uma maneira de trabalhar ou de performar, seja trabalho cognitivo, seja esforço físico, que é mais flexível, só que vai contra as compreensões normais do que é uma forma de vida-trabalho equilibrada. E essa palavra é uma palavra que a gente vai abordar de uma forma bastante crítica aqui hoje, né? O que significa esse equilíbrio vida, trabalho, esforço e descanso, tá? Essa forma que a gente vai discutir hoje de trabalhar e de manejar a nossa energia e o nosso tempo, ela pode ser um pouco não convencional, mas dado o nosso entendimento sobre como é que o nosso cérebro funciona e como é que o nosso sistema nervoso funciona, ela pode ser mais eficiente e mais eficaz para fazer com que a gente consiga performar mais. A gente tem um desempenho mais alto de forma mais consistente. E é aí que as pessoas às vezes ficam um pouco confusas, né, sobre essa questão de alta performance, consistência, ficar sempre em alta performance, ter um desempenho bom de uma maneira consistente, ou se é uma coisa que pode gerar burnout e tal. Então hoje a gente vai focar bastante nessa ideia de que para você ter uma alta performance, para você procrastinar menos, para você entregar resultados de maior qualidade, estudar melhor, trabalhar melhor, tal, você precisa focar em gerir a sua energia e não o seu tempo, porque nós somos seres biológicos. Nós não somos seres lineares ou só físicos, né? Nós temos tempos biológicos. Já falei nas aulas de ciclo circadiano, ciclo ultradiano, que nós funcionamos em pulsos, né? Em fases, assim. E isso é a forma que o nosso cérebro está construído, né? Não é uma brisa minha. É assim que o nosso cérebro está construído. Então, vamos analisar um pouco como a gente pode fazer para criar uma lógica de performance que se encaixe melhor um pouco com a nossa biologia. A gente já fez algumas aulas aqui explicando como é que funcionam os nossos ciclos de atenção, os nossos ciclos de descanso e alerta, como é que funciona o nosso ciclo circadiano. Eu já mostrei algumas ferramentas de produtividade, né, de como organizar o seu dia, ferramentas de foco e tal. Hoje eu vou ensinar para vocês uma estrutura mais macro de como organizar a sua semana ou os seus meses em questão de quantidade de esforço versus quantidade de descanso, né, ou de desengajamento. E isso é uma discussão muito importante porque cada vez mais a gente vê casos de burnout, né? Burnout, excesso de trabalho, estresse crônico, todas essas mazelas de trabalho excessivo, aparentemente, surgindo cada vez mais nessa sociedade que exige mais de você. Exige mais tempo prestando atenção, exige mais performance, exige mais, né, do seu cérebro. Só que esses problemas, né, essas condições e distúrbios e tal, eles acabam sendo associados com excesso de trabalho, né, demanda demais, estão pedindo demais de você. Só que normalmente o que a gente vê é que esses problemas eles não são necessariamente por causa do tanto de trabalho que uma pessoa está fazendo, mas com a forma que esse trabalho está sendo distribuído na vida da pessoa. Porque você consegue ver aí casos de pessoas que tiveram burnout, só que você para ver o quanto essa pessoa estava sendo exigida mesmo, e ela não estava sendo exigida mais que o colega. Só que o colega ou a colega, de alguma forma, deu um jeito de não ter burnout e entregar, e às vezes viver com uma qualidade de vida melhor. Então, o que está acontecendo? Será que é a capacidade da pessoa? Será que é o resto do ambiente psicossocial daquela pessoa, que ela está mal em casa, que ela tá com uma depressão e tal, porque daí o problema seria isso, né? Não o excesso de trabalho em si. Mas é curioso, porque às vezes não tem a ver com o tanto de trabalho que você tem que fazer, mas a forma que você está se engajando nesse trabalho. E a forma, principalmente, que você não está se desengajando desse trabalho.
Porque o que eu quero chegar com isso é que muitos dos problemas de excesso de performance, de overtraining ou de burnout no trabalho, né, no caso do trabalho, é falta de descanso. É falta de uma desativação real e profunda dos sistemas envolvidos. Então, não é que necessariamente tem trabalho demais, só que ele está espalhado de uma forma que não permite que o seu sistema, o seu cérebro se desengaje por completo, né? Às vezes a gente fala assim, a pessoa teve burnout por falta de equilíbrio na vida trabalho. Só que o ponto é que às vezes não é falta de equilíbrio, às vezes é equilíbrio demais. O que eu quero dizer com equilíbrio demais? O equilíbrio entre trabalho e não trabalho está tão constante que você não consegue ter o contraste suficiente para que você tenha uma dose efetiva de descanso, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Falta contraste. Falta contraste entre os momentos de engajamento, atenção, foco e desempenho e os momentos de descanso e recuperação. Às vezes a gente tenta equilibrar a nossa vida tanto que a gente não atinge nem uma dose suficiente de descanso e recuperação, mas também não consegue atingir uma dose eficiente de ativação e de foco. Às vezes a gente fica no mais ou menos o tempo inteiro, né? E isso pode ser o problema. Porque esse mais ou menos não é nenhum nem outro e ele acaba acumulando porque ele é tão constante, tão equilibrado, que isso acaba gerando burnout quando existe uma demanda grande, né? Só que essa demanda grande não necessariamente precisaria destruir você. Ela poderia ser melhor equilibrada. E é disso que a gente vai falar. E aí, isso também, essa mesma situação, ela pode acabar levando você a, por não atingir essa dose de estímulo, de ativação e de foco suficiente, porque todo dia você dá um descansinho, todo dia você pega um pouco leve em algum momento e tal, isso pode levar você a procrastinar mais no seu dia a dia. Porque falta uma pressão, falta uma urgência, falta uma necessidade maior para te colocar num foco eficaz. Porque a gente sabe que a procrastinação é um ponto, é uma coisa que depende de uma dose certa de necessidade, né? Eu tô falando sobre procrastinação de coisas com prazo, tá? Não tô falando da procrastinação do seu treino, tô falando da procrastinação de trabalho, estamos falando desse escopo aqui, tá? O que tira você dessa procrastinação é uma urgência. É alguma coisa tipo assim, ó, o prazo é amanhã, eu vou precisar virar meia-noite e fazer isso porque a consequência é muito grande. Se você pega o trabalho que você tem e tenta espalhar ele durante todo o tempo que você tem disponível, você vai sempre poder procrastinar, porque amanhã eu posso fazer um pouco, depois eu posso fazer um pouco, porque tem um prazo muito grande, tá tudo muito bem equilibrado, né? A gente não quer se sobrecarregar de trabalho e a gente acaba não atingindo uma dose suficiente para tirar você da procrastinação. Então, quando a gente está sempre nesse mais ou menos, né, nem completamente engajado e nem completamente descansando, não é como se a gente está permitindo que o nosso sistema fique num estado de estresse crônico. Por mais que a gente não esteja o tempo inteiro com uma demanda muito alta, a gente acaba passando o tempo todo ansioso, procrastinando ou estressado sobre o que a gente tem que estar fazendo e não está fazendo. Então entenda, tipo assim, às vezes quando você tenta pegar mais leve ou você tenta equilibrar as suas demandas de trabalho ao longo de uma semana inteira, um mês inteiro, você acaba procrastinando mais. Essa procrastinação é uma forma de ansiedade, essa ansiedade te estressa e você não consegue descansar nem nos momentos que você se planejou para descansar. Então você aumenta o seu estresse crônico. E como você muito bem sabe, o estresse crônico é uma das piores coisas que você pode fazer para a sua saúde, né? Aumenta o risco de um monte de doença, piora o seu sono, aumenta a sua desregulação emocional, piora as suas decisões alimentares e todas essas outras coisas acabam destruindo toda
a base do básico bem feito e você acaba tendo um bem-estar muito melhor, uma saúde muito pior, desculpa. Um bem-estar muito pior e uma saúde muito pior. Então, isso é o... Vamos dizer, pessoas que são muito demandadas e acabam tentando achatar e equilibrar tudo, passam o tempo todo estressados. Porque você muito bem sabe que o estresse, a ansiedade, ela não vem só quando você está fazendo aquela coisa difícil. Ela vem quando existe a expectativa de que você tem que fazer aquela coisa. Então, mesmo que você esteja procrastinando e não fazendo, ou descansando, sabendo que você tem que fazer alguma coisa, aquilo está te estressando. Por isso que a gente tem que criar o contraste. E parte desse contraste que é fundamental é você saber descansar. É você entender qual que é a necessidade e a forma de você fazer um descanso real e profundo. Em outro vídeo, a gente pode falar especificamente sobre as formas de você descansar melhor. Inclusive, eu já fiz algumas lives no Instagram sobre o fato de que as pessoas não sabem descansar e como que você pode fazer para criar uma forma de descansar ativamente, descansar bem, descansar direito, para se recuperar mesmo, tá? Só que a ideia principal, para vocês entenderem para esse vídeo, a ideia principal de saber descansar direito é o seguinte: é você poder desengajar completamente daquilo que você estava fazendo antes. Seja você desengajar da tarefa ou você desengajar do uso específico do seu sistema nervoso ou do seu circuito cerebral. Então, é você estar num estado mental de foco, atenção, racional, matemático, etc. e trocar completamente isso e permanecer nesse outro estado por algum tempo. Talvez não o mesmo tempo que você estava na ativação, mas algum tempo que seja específico e dedicado àquilo, para deixar que aconteça a recuperação dos outros sistemas. Se você não descansa o suficiente, por mais que você desengaje completamente, você não tem tempo suficiente de descanso, você não consegue ter uma recuperação dos sistemas e você fica saturando cada vez mais e se cansando cada vez mais. Então, se você está num modo de foco completo, para você descansar o seu foco, você precisa entrar num modo difuso. Você precisa entrar num modo na rede modo padrão. Em termos de circuito cerebral, é você sair do seu circuito executivo central e você ir para o modo padrão, na rede modo padrão, que é aquele pensamento mais difuso, que vaga por aí, que pensa em um monte de coisa, que faz conexões nada a ver e tal. Isso é uma forma de você descansar o seu foco. Outra coisa, quando você está fazendo trabalho muito mental, está sempre focado em trabalho mental, trabalho cognitivo, pensar, falar e tal, você descansar a sua mente e fazer esforço físico. Você sair do mental e ir para o esforço físico. Esse esforço físico, ele tem a capacidade de induzir estados mentais que deixam as partes racionais, lógicas, verbais descansarem um pouco. Então você sair para treinar é você fazer isso. Você fazer alongamento também é fazer isso. Até mesmo o tipo de trabalho mental que você troca pode ser muito bom. Você está num estado planejador, lógico, racional, você ir fazer uma atividade mais criativa, mais manual, que não tem muito certo e errado, é mais de inovação e conexões novas. Ou até o seu aspecto social. Você está passando muito tempo sozinho, pensando sozinho, só pensando as suas próprias ideias, escrevendo as suas próprias coisas. Para descansar disso, vai para um ambiente social. Vai se refrescar com as ideias, as conversas de outras pessoas. O contrário também é verdade. Você está sempre com pessoas, está trabalhando com a sua equipe, está trabalhando com o seu sócio, com os seus clientes, com os seus empregados, que seja. Vai ficar sozinho um pouco. Vai ficar sozinho um pouco. Pensa seus próprios pensamentos. Né? Para de ouvir um pouco as outras pessoas e começa a se ouvir um pouco. Então, isso é o contraste. Dá para entender? Eu fiz um apanhado aqui mais generalizado, mas essa é a ideia. É que você crie contraste. Você vá para um lugar diferente, para um estado mental diferente do que você estava para poder descansar. E que haja tempo suficiente nesse estado diferente para que o descanso se complete, que o descanso se consolide.
e você consiga estar renovado. Só que, claro, se a sua agenda hoje está tão cheia de coisa que você precisa resolver, como é que a gente faz para não deixar esse equilíbrio, esse tempo ficar tão pequeno, né? Porque eu falo, ó, Lucas, mas eu não tenho tempo todo dia para descansar profundamente e ter tempo suficiente. Para isso, a gente vai usar uma estratégia que é usada por atletas olímpicos para dosar os seus treinos. Porque essa galera treina muito, só que ela precisa descansar muito também. Então, como é que eles fazem? Essa estratégia chama front loading, que é carregar na frente, ou sobrecarregar o começo, top heavy. É alguma coisa que tem a ver com a parte inicial estar mais pesada. Tá? E essa ideia vem desse livro aqui, que chama The Power of Full Engagement, que é um livro muito bom sobre gestão de energia. E essa ideia que eles trazem esses casos aí desses atletas olímpicos, que eles fazem esse modo de treinamento para gerir a energia deles, né, para que eles consigam treinar em alta performance e performar em alta performance. Então eles descansam muito bem e eles treinam muito forte. Então, essa ideia que a gente vai explorar aqui para a sua vida um pouquinho. Então, imagina que você quer ter alta performance no seu trabalho, da mesma forma que o atleta quer ter no esporte. Ou você simplesmente quer parar de procrastinar tanto e descansar melhor. Vamos chamar disso. Não é nem alta performance, é só mais equilíbrio da forma correta. Você quer se sentir renovado mais fácil e engajado mais fácil. Os atletas, eles têm que treinar muito, certo? Eles querem progredir. Para você progredir, você tem que ter uma certa sobrecarga, né? Se você quer crescer o seu músculo, você precisa sobrecarregar aquele músculo, descansar ele, e aí ele tem uma adaptação positiva. Só que quem treina muito precisa de bastante tempo para recuperar. E se você treina por muito tempo, acaba sobrando pouco tempo para recuperar. E quem não recupera, não tem adaptação. E não fica mais forte, e não evolui, tá? Então, o que os treinadores fazem é eles criam mais contraste no plano de treino. O que isso quer dizer na prática? Nos primeiros 3 ou 4 dias da semana desses atletas, então, segunda, terça, quarta, vamos dizer, os atletas treinam mais que o normal. Eles chegam a quase que se sobrecarregar nesses dias, com bastante volume de treino. Né? Claro que não para se machucar, nem nada perigoso, mas eles colocam um volume de treino que seria insustentável manter a semana inteira. Eles colocam esses 3 ou 4 dias pesados mesmo. Só que, em contraste, o resto da semana são só dias bem leves e outros dias que são 100% focados só em recuperação. Então, em vez de treinar um pouco menos todo dia, né, de forma mais constante, eles criam esse contraste. Aí assim, nos dias de descanso deles, o sistema inteiro, o sistema nervoso completamente, o sistema muscular, cardiovascular, consegue se recuperar de forma mais completa. Ele consegue se recuperar de forma mais eficiente, gerando aquelas adaptações benéficas no corpo. E depois de um ciclo desse, os treinos duros que vêm depois de um descanso profundo rendem mais. E por render mais, eles geram mais adaptação. Então, essa é a lógica para o atleta que está focando em se desenvolver mais. Tem que treinar muito e tem que se recuperar bem. Cria contraste. Tem um pouco de sobrecarga no começo da semana, e daí tem um wind down, que eles chamam, tipo uma desaceleração do processo para deixar recuperar. Se você não é um atleta profissional, eu não recomendo que você treine assim. A não ser que você esteja treinando para uma prova muito difícil e tenha que treinar mais do que 5, 6 horas por semana. Aí tudo bem. Se você é uma pessoa normal que está treinando 1 hora, 40 minutos por dia, treina todo dia, que é melhor. Só um parênteses, tá? Treina todo dia porque maior parte do seu dia não está voltado a treinar, está voltado a trabalhar, fazer o que quer que você faz. Se você não é um atleta profissional, considere isso uma analogia para o seu trabalho, para aquilo que você quer ter muita performance. Você pode, então, dito isso, aplicar isso na sua rotina de trabalho ou de estudo como uma forma de se manter mais constante
no esforço pesado semana após semana. Não dia após dia, semana após semana. E aí também reduzir sua procrastinação no caminho, né? Então, por exemplo, você pode pegar de segunda a quarta e trabalhar mais horas. Você começa mais cedo, faz as coisas mais difíceis, mais demandantes, resolvendo basicamente tudo que você puder da semana inteira nesses 3 dias. Sim, é um pouco sobrecarregante, mas isso você consegue depois, os outros 4 dias da semana, inclusive o fim de semana, você consegue pegar mais leve. Talvez na quinta e na sexta você vai só mantendo, né? Só faz as reuniões que tem que fazer, só faz um pouquinho de revisão, né? Trabalha o mínimo de horas possível, né? E no fim de semana você consegue ter momentos 100% de descanso. Ou no fim de semana, ou quando for a sua folga, não importa. Quais são as vantagens disso? Primeiro é que ajuda na procrastinação. Porque em vez de ter 5 dias para você resolver suas coisas, você tem 3. E você não vai pirar de ansiedade por causa disso, porque você sabe que se não der, se você precisar ir dormir, e por favor, durma, não fica sem dormir para fazer isso. Isso é sério. Sono é inegociável. Não fica sem dormir para fazer isso. Se não der, você tem os outros 2 dias. Então, é uma estrutura que você está criando para você parar de procrastinar. Então, você procrastina menos porque você coloca mais pressão para você fazer tudo em 3 dias e não 5. Também você procrastina menos porque o difícil é começar. E quando você tem menos tempo para começar, você se força a começar e ao fazer, não é tão difícil. O fazer não é difícil, o difícil é começar, é de sair da inércia, é de lidar com a parte emocional de ter que fazer alguma coisa que pode ser desafiadora. Eu, por exemplo, faço isso com toda a minha produção de conteúdo. Eu tenho o prazo inteiro da semana para produzir meu conteúdo da semana inteira, mas eu faço em 2 dias. 2 dias que eu me sobrecarrego, eu falo sobrecarrego, mas a gente aguenta, né? Eu me sobrecarrego de tarefas de conteúdo para resolver e o resto da semana eu posso ficar sem fazer nada de conteúdo. Eu posso descansar essa parte do meu cérebro para não me saturar. Para não me saturar disso, tá? E aí, se no final de semana, né, ou na sexta-feira aparecer coisa para você fazer, você pode procrastinar essas coisas. Você pode procrastinar essas coisas para a próxima semana, porque você vai ter esse sprint aí de 3 dias inicial, que você sabe que você vai se engajar completamente, você vai focar muito naquilo. E ao focar muito naquilo, você sabe que você tem a capacidade de lidar com esses momentos. Porque você vai ter. Você deixa menos coisa para fazer no fim da semana e foca em fazer tudo naqueles dias. Quanto mais você for se acostumando com essa metodologia, mais confiança você vai ter que você consegue fazer. Você perde muito tempo, né? No seu dia hoje em dia. Então você vai ter mais confiança que em menos tempo você ainda consegue resolver. Na maioria dos casos, a gente não está focado o tempo inteiro. A gente não está fazendo o melhor uso do nosso tempo. Porque a gente acaba equilibrando demais as coisas. Então, como alternativa ao equilíbrio constante, cria mais contraste. Alguns dias mais focados, atentos e tal, e outros dias de 100% de descanso. Porque isso, de fato, permite que você descanse de verdade. Você desengaje completamente daquilo que você está fazendo, sem culpa de estar desengajando, sem tanta preocupação. Por quê? Você resolveu as coisas antes e você sabe que você vai estar renovado para engajar de novo no seu sprint na próxima semana. Então você fica 100% presente naquele seu descanso e esse seu descanso de fato vira uma coisa renovadora para você. Vira uma coisa que limpa o seu sistema e prepara o seu sistema para um novo sprint na próxima vez. E com isso, o nosso cérebro acaba funcionando melhor, né? Seu cérebro acaba funcionando melhor quando ele está 100% engajado e presente em alguma coisa. E também tem um aspecto de saúde mental, que é a parte de evitar burnout, porque você está permitindo esse descanso maior, está permitindo uma desconexão com aquilo que te estressa, e os seus níveis de estresse fisiológicos eles estão mais concentrados.
O seu estresse fisiológico, seja ele bom ou ruim, né? Seja estresse do seu trabalho ruim ou estresse de motivação, você querer ir atrás das coisas, ele está mais concentrado. Ele está concentrado a menos dias da semana. E isso é muito melhor do que se ele fosse constante. Por mais que ele fosse um pouquinho mais baixo, se ele fosse constante e não tivesse nenhuma quebra no estresse, isso seria muito pior para a sua saúde. Então, não deixe que o seu estresse fique se arrastando, se arrastando, se arrastando. Crie essas barreiras. E para criar essas barreiras, a gente tem que, né, dar essas concentradas e dilatadas no tanto de tempo e tanto de esforço que a gente está fazendo. Tempo não, tanto de esforço que a gente está fazendo. Então, não deixe que a sua semana, né, o prazo que exista, seja o seu prazo. Controle os seus próprios prazos e controle o engajamento que você coloca nas coisas. Porque daí você consegue proteger aquele tempo que você tem para relaxar de verdade. Então, comece a pensar dessa forma. Comece a pensar de forma mais cíclica, como todos os outros ciclos que a gente já falou, né? Inclusive, eu não cheguei a comentar, porque eu achei que poderia confundir, mas se você chegou até aqui no vídeo, eu acho que você merece essa dica extra. Você pode fazer esse tipo de ciclicidade não só dentro de uma semana, trabalhando mais segunda, terça e quarta, descansando um pouco mais quinta e sexta e descansando completamente sábado e domingo, mas você também pode fazer isso dentro de um próprio dia. De você focar muito nas primeiras 4 horas da manhã, né, de você tentar resolver o seu dia inteiro de manhã, especialmente nos dias mais focados, e a parte da tarde você pega um pouco mais leve, e aí a parte da noite você desconecta completamente. Você pode também fazer isso num ciclo menor, né? Esse front-loading, que é essa estratégia, assim, ela acaba funcionando em diversas escalas de tempo. Você pode, inclusive, fazer isso durante um ano inteiro. Você trabalha mais aí no primeiro trimestre, daí no segundo trimestre você descansa um pouco mais. Aí no terceiro trimestre você trabalha mais focado, e no quarto trimestre depende da sua vida, né? Depende do seu trabalho, da sua rotina, do seu estudo, qualquer que seja o seu objetivo. Mas a missão aqui que eu tenho de passar para você é essa ideia do contraste. Melhor do que criar uma igualdade assim em tudo, né, no nível de estresse, no nível de descanso e tal, você precisa criar contraste para criar engajamento completo e desengajamento completo, tá? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. O seu corpo precisa descansar. E esse descanso, o seu corpo e sua mente, né, precisam descansar. E esse descanso precisa ser intencional. Precisa ser bem feito. A mesma coisa com o seu trabalho. O seu foco, a sua atenção, a sua dedicação precisa ser intencional e engajada. Não pode ser meia boca. Porque o meia boca continua te estressando, continua prejudicando você e você não descansa. Então, ou faz um ou faz outro e faz direito, certo? Por esse vídeo é isso, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Deem uma olhada no livro lá depois. Confesso que não sei se tem em português, mas se em inglês estiver na ponta da língua aí, façam um bom proveito e se aprofundem nisso daí também. Vejo vocês na próxima. Alimente sua mente.